Estamos de volta com Expressão Regional, que hoje entrevista a psicóloga com especialização em sexualidade, Márcia Tic. Márcia, o casamento, como muitos dizem, ao passar dos anos vira amizade, com a rotina do trabalho e dos filhos. Como que você explica isso? Pois é, você está falando do ponto de vista sexual, né? Existe sempre essa crença de que os casais, depois que casam, só têm responsabilidades e deveres e alguns direitos e nada de prazer, né? Isso não é verdadeiro. Sabe por quê, Jorge? Eu acredito muito mais em sexo sem amor do que amor sem sexo. Eu acho que é mais viável para reforçar a importância da vivência da sexualidade. O que a gente sabe é que os casais acabam se acomodando. Eu sou obrigada a voltar sempre na questão da sexualidade feminina. Foi colocado que a mulher se realizava quando ela arranjava um namorado, casava com ele, aí ela virava esposa e ela ficava mãe. Então, existe uma acomodação tanto de homens e mulheres no casamento. Mas hoje a gente sabe que as pessoas que estão casadas e não estão vivendo isso satisfatoriamente, estão buscando compensar dentro da sua relação. Fala-se mais de sexualidade no casamento. Eu acho que isso tudo começou com o advento da terceira idade. Quando se mostrou que pessoas maduras ainda tinham sexualidade, desejo de viver sexo ativamente, percebeu-se que os casamentos também precisavam falar disso. Então eu não acredito que isso aconteça na medida em que o casal está vivo. O que é um casal vivo? É um casal que está inserido num contexto social, familiar e individual, que cada um saiba ver a sua necessidade, não submerso na instituição família. E como faz para o casal separar toda a rotina dos filhos, do trabalho, o dia a dia de casa, da sua vida sexual, da sua vida particular, aquela que eles têm dentro de 4 paredes, dentro do quarto deles? Não é diferente de como um empresário vai separar a sua intimidade da sua empresa. É reconhecer a importância dessa relação a dois. A importância não para salvar um casamento ou mantê-lo vivo, como eu acabei de dizer, mas principalmente a importância disso para a minha saúde física, mental e social. Olha, eu não vou dizer todos nós, mas não é muito difícil você perceber pelo olhar quem não vivencia isso integralmente. Eu gosto de fazer um exercício, sabe, Jorge, de chegar num restaurante e observar os casais. Tem uns que enquanto um olha para a janela, o outro olha para o garçom. Quando um olha para o garçom, o outro... Os olhares não estão se cruzando. Existe uma dificuldade. A falta de interesse pelo outro, a falta de vinculação. O que mede uma boa relação em todos os sentidos e principalmente afetivo, sexual? É o número de trocas. Se não tem troca, essa pessoa que não alimentou dentro do seu casamento essa troca afetiva sexual também não sabe alimentar na educação dos filhos. A troca aquela de energia. Mãe que não toca. É a troca de interesse, exatamente, de energia, de curiosidade. Até porque você só sabe dar aquilo que você recebe, não é isso? Exatamente. Então, Jorge, um casal que tem um envio de interesse então, unilateral, sempre se alimentando. Ele inviabiliza qualquer inviabiliza. Ou unilateral já é alguma coisa. Eu acho que a grande maioria se acomoda na instituição e não troca. Vivem enterrados vivos. Sabe aquela coisa do morto-vivo? A pobre menina na janela, ela casou, que beleza. Ela não ficou para titia, mas ela não vivencia o casamento. Que a busca antes, o objetivo principal era o casamento. Príncipe. Agora existe... Antes, eu não sei se eu diria que é antes, ainda. Viu, Jorge? Ainda, infelizmente. É aquilo que eu falei, daquele resíduo que nós temos da sinhazinha, né? Da Mariazinha que tinha que esperar o homem que ia salvá-la da solidão e da solteirice. Ainda temos esse resíduo. Virava até um estereótipo da sociedade, não sei se ainda vira a mulher... A solteirona. A solteirona, exatamente. Hoje, eu li outro dia uma crônica maravilhosa. As mulheres solteiras estão com uma vida muito mais ricas. Por quê? Porque as casadas
se aboletaram, acomodaram no casamento e a solteira continuou a buscar. Buscar o quê? Saber o que está acontecendo, ter amigos, se divertir. Foi excelente. Isso é sexualidade. Excelente, Márcia, você tocar nesse assunto, porque também existe um grupo de pessoas analisando essas mulheres que não casaram, que hoje têm os seus 35, 40 anos. 50, 55. Exatamente. E que alcançaram grandes posições em sua vida profissional, por exemplo. E agora existe um pouco de o estereótipo negativo em relação a essas mulheres também, né? Nós estamos falando de radicalismo, né? Existe aquelas que alcançaram grandes posições, isso eu vejo no consultório. Presidente de uma grande empresa, uma grande empresária, uma mulher totalmente poderosa, que faz o que quer, vai aonde quer, viaja, entra, sai e tal, mas é infeliz porque eu não tenho um homem para chamar de meu. Não podemos radicalizar. Não pode radicalizar nem colocar um rótulo. Depende muito de como a mulher lida com a sua própria história. Márcia, e como é possível... Desculpa, Jorge. A empresária que só vê a sua empresa e não vê a sua vida é uma infeliz. É necessário ter um equilíbrio, né? Como que é possível, então, para as pessoas que estão nos assistindo, a vivência de uma sexualidade em equilíbrio e harmoniosa? Então, até há pouco tempo atrás, Jorge, quem não tinha parceiro, porque sexualidade e sexo era tudo da mesma panela, é você estar conectada com o mundo, com as suas necessidades, com os seus medos, com as suas capacidades, com as suas incapacidades e principalmente com os seus desejos. Como é que eu me conecto com meus desejos? É olhando, cheirando, tocando, porque se eu estiver assim acesa, alguém vai me ver e eu vou ver alguém. Então o autoconhecimento seria O autoconhecimento, não no sentido filosófico apenas, do conhecer-se a si mesmo. Mas da vivência do saber quem eu sou, o que eu desejo e fazer o movimento da busca dos meus desejos. Porque na hora que eu satisfaço os meus desejos, eu estou me tornando uma pessoa integral. E o outro vai me ver. Lembra que a ideia até pouco tempo era a outra metade da laranja? Exatamente. Uma metade da laranja encontra a outra e a outra metade vira suco. Márcia, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer, né, Jorge? Dá pra falar profundamente muito a sua participação. Tenho certeza que foi o tanto que foi interessante para mim aqui recebê-la no estúdio e bater um papo sobre esse assunto tão difícil muitas vezes de discutir, foi também interessante para aqueles que estão nos assistindo agora. Muito obrigado. Obrigada a você, Jorge. Bom, ficamos por aqui com mais um programa Expressão Regional. Hoje eu recebi no estúdio Márcia Tic, psicóloga clínica com especialidade em sexualidade, que veio falar mais sobre esse imenso universo, muitas vezes não explorado em nossas vidas e de tanta importância para a felicidade de todos nós. Nós ficamos por aqui e eu aproveito para mandar um abraço a todos os cardiologistas da nossa região que comemoram hoje o seu dia. Se você quiser, ainda pode mandar a sua crítica ou sugestão e opiniões para o nosso programa. Mande um e-mail para expressãoregional@tvi.tv.br. Um bom final de semana e espero você no próximo sábado às 13h45 aqui na TVI SBT.